estudante do Estado do Paraná, e você que não é mais estudante do Estado do Paraná que está acompanhando nossa aula, seja muito bem-vindo. Nossa aula de hoje, ela é uma aula que vai trazer alguns aspectos sobre a ciência que é responsável por representar a superfície do nosso planeta. Então nós vamos conhecer um pouco dessa linguagem que é utilizada nos mapas para representar a superfície do nosso planeta e vamos destacar a importância do entendimento dos mapas para a geografia. Por que é tão importante a gente compreender os mapas, compreender essa ciência que é responsável pela construção dos mapas? Aqui eu já trago para você na tela, olha ali, ó, os nossos objetivos. Então, passado eles, eu trago para você a definição de cartografia. Que a cartografia, ela é o quê? É uma ciência responsável por representar graficamente a superfície terrestre. Então, nada mais é do que a construção de mapas. É a ciência responsável por representar a superfície terrestre num planisfério, num pedaço de papel, por exemplo, conforme você pode ver na imagem que aparece do lado esquerdo da sua tela. Nós temos aqui o mapa do estado do Paraná, aonde nós temos do lado superior direito o mapa do Brasil. E se você, em função da resolução da sua televisão ou do seu celular, não conseguir perceber, do lado direito dentro do mapa do Brasil, nós temos uma área destacada na coloração laranja, que é nada mais do que o estado do Paraná, que aqui encontra-se de forma ampliada. E quem faz a representação da superfície terrestre é a cartografia. E quando nós falamos em representação da superfície terrestre, para a construção dos mapas, nós temos uma série de ferramentas e equipamentos que ao longo da história foram se aprimorando, foram sendo desenvolvidos, fazendo com que hoje as representações da superfície terrestre sejam bastante fidedignas com a realidade. E é isso que você está vendo aqui na tela. Alguns exemplos, como os satélites, como o sensoriamento remoto, que pode ser feito inclusive por drones. E aqui a gente vai relembrar os elementos que compõem um mapa. Olha aqui na tela. Primeira parte que a gente tem, o título. Está ali destacado, ó. Título indica qual é a área representada e qual é a informação que está sendo destacada. Na sequência, nós temos a fonte, que indica o local de onde o mapa foi extraído ou quem foi o responsável pela sua produção. Nós temos também a rosa dos ventos, que indica a direção correta do mapa, possibilitando uma real noção de direção do mapa. Então, observa que neste mapa que está aparecendo na sua tela, nós temos aqui a rosa dos ventos, aonde ela aponta o norte. Só que aqui no mapa ela não aparece inteira, aparece apenas uma parte dela. E essa parte dela sendo apenas a porção norte. Cabe a você, ao estar interpretando o mapa, saber que se o norte encontra-se nessa direção, sul estará no oposto, nós vamos ter o leste e também o oeste. E isso serve para que você possa se orientar de forma correta no espaço geográfico. Nós também vamos ter a legenda, que é a parte do mapa que vai nos dizer o significado das cores e dos símbolos que estão sendo empregados nesta representação. Aqui neste mapa que você está vendo na sua tela, nós temos as regiões brasileiras separadas por cores. E qual é a parte do mapa que vai nos dizer o significado das cores? É a legenda que encontra-se aqui destacada. Nós também temos os paralelos e os meridianos, que são as linhas imaginárias horizontais e verticais, que servem para a orientação. E agora que a gente já fez essa revisão desses conceitos que nós já vimos lá no primeiro trimestre, nós vamos agora para o nosso quiz. Qual é a função da rosa dos ventos em um mapa? Possibilitar a real noção de direção do mapa na realidade, indicar o significado das cores e símbolos utilizados no mapa ou ser um elemento decorativo. O que você acha? Tá fácil essa?
Muito bem. A, B ou C, resposta certa vai aparecer para você na tela, letra A. Possibilitar a real noção de direção do mapa na realidade. Então é para você se orientar, para você saber que o norte que está apontado no mapa em uma determinada direção, para você saber aonde fica esse norte no local aonde você está. Agora nós vamos falar de escalas geográficas e escalas cartográficas. Mas olha aqui na tela que nós estamos falando primeiramente das escalas geográficas, que quando falamos em escalas geográficas, estamos tratando da amplitude geográfica de uma determinada área de estudo. Nós podemos estar falando, por exemplo, como você pode ver do lado esquerdo, bairro, município, estado, país e continente. Nós temos bairro como sendo bastante local, nós temos um aumento da escala geográfica, de acordo com a área de estudo, que, se você olhar do lado direito, local, regional, nacional e global. As esferas local, esfera nacional dentro do país, as esferas nacionais e a esfera global. Então nós temos essa organização de escala geográfica, de acordo com o nível da área que estamos estudando. Nós vamos perceber que nós também temos escalas cartográficas e que essas escalas cartográficas, elas são ferramentas que servem para que possamos relacionar as distâncias que estamos vendo nos mapas, nas representações da superfície terrestre e que possamos saber quanto isso vai corresponder na realidade, que é exatamente o que eu trago para você aqui na tela, ó. E que essas escalas, conforme você pode ver ali destacado, podem ser numéricas ou podem ser gráficas. Então essa ferramenta que possibilita essa relação entre distância real e distância no mapa, ela pode ser apresentada de duas maneiras, conforme você está vendo aqui na tela, ó. A escala gráfica é uma representação gráfica, ou seja, é um desenho, conforme você pode ver neste lado da tela. Agora, a escala numérica é uma representação matemática, conforme você pode ver do lado direito da sua tela. Então, nós estamos falando de ferramentas que vão relacionar o que nós estamos vendo no mapa com o quanto isso corresponde na realidade. E aqui eu trago para você o exemplo da escala gráfica, para a gente relembrar como utilizá-la. Por quê? É assim que nós vamos conseguir ter uma real compreensão da realidade. Quando olhamos um mapa, nós temos que ter uma noção de qual é o tamanho da área que está sendo representada naquele mapa. Então aqui, ó, observe o intervalo entre 0 e 50, que pode ser apresentado da forma que está na parte de cima ou na parte de baixo. Esse intervalo entre 0 e 50 significa que cada intervalo destes vale 50 metros na realidade. Então, cada intervalo que você olhar na sua representação, no seu mapa deste tamanho, correspondem a 50 metros na realidade. 2 intervalos desses, 100 metros. 3 intervalos desses, 150 metros e assim sucessivamente. É dessa maneira que a gente utiliza a escala gráfica, fazendo essa simples observação e tendo essa real noção da distância. Pense que você está fazendo uma análise sobre o desmatamento de uma determinada área e você encontra dois mapas que você vai fazer o comparativo e você precisa determinar qual é a área que foi desmatada nos últimos anos, comparando esses dois mapas. Para você conseguir determinar a área, é fundamental que você tenha a capacidade de utilizar a escala, seja ela gráfica ou seja numérica. Nós já vimos como utilizar a escala gráfica. Vamos ver como utilizar a escala numérica. Então aqui, ó, compreendendo a escala numérica, sempre será apresentada dessa maneira. Número 1, 2 pontos, e um outro número que vem após os 2 pontos. Esse número 1, ele corresponde a 1 centímetro no mapa. Ele está dizendo para você que cada intervalo desses de 1 centímetro no mapa serão correspondentes a esse número que vem depois dos 2 pontos, que nada mais é do que a quantidade de centímetros na realidade. Então, quando você olha uma escala dessas aqui, 1 para 200 mil, porque esses 2 pontos significam para, a forma correta de leitura é 1 para 200 mil, nós estamos dizendo que a escala de 1 para 200 mil significa que cada 1 centímetro no mapa valem 200 centímetros na realidade. Essa informação é fundamental. Cada 1 centímetro no mapa, 200 mil centímetros na realidade.
Mas quando a gente fala em 200 mil centímetros, muitas vezes nós não conseguimos ter uma real noção do quanto isso corresponde, se isso é muito longe, se isso é muito perto, se isso é uma área muito pequena ou se isso é uma área muito grande. E para isso, a gente precisa ter essas informações aqui bem claras na nossa mente, que 1 quilômetro corresponde a 1.000 metros, 1 metro corresponde a 100 centímetros e 1 quilômetro corresponde a 100 mil centímetros. Perceba que, quando o número está em centímetros e ele é transformado em metros, nós temos 2 zeros que vão desaparecer. Quando o número está em metros e é transformado em quilômetros, são 3 zeros que desaparecem. E quando o número está em centímetros e é transformado em quilômetros, nós temos 5 zeros desaparecendo. Tenha muito clara essas informações para que você perceba que a escala de 1 para 200 mil, que significa 1 centímetro no mapa valendo 200 mil centímetros na realidade, e quando fazemos a transformação dos 200 mil centímetros em quilômetros, nós eliminamos os 5 zeros. E aí nós vamos ter 2 quilômetros na realidade. Essa escala significa que um intervalo de 1 centímetro no mapa corresponde a 2 quilômetros na realidade. E a partir disso você consegue ter uma real noção do tamanho da área que está sendo representada nesse mapa. Só que agora, você nunca vai encontrar um mapa onde as distâncias sempre vão ser de 1 centímetro. Muitas vezes você vai encontrar distâncias diferentes de 1 centímetro. E é para isso que eu trouxe para você essa situação problema aqui, ó. Calculando a distância real com base na escala numérica. Então, com base na escala numérica, nessa escala que a gente viu, nós vamos calcular a distância entre duas localidades. Então, nós temos aqui ó, a cidade de Paranaguá, indicada com o número 1, e nós temos a cidade de Foz do Iguaçu, indicada com o número 2. Então, nós já sabemos essa informação. Nós também sabemos que a escala do mapa é de 1 para 7 milhões, conforme você está vendo aqui no canto inferior deste mapa. Nós sabemos que, neste mapa, a distância em linha reta entre Paranaguá e Foz do Iguaçu corresponde a 9 centímetros no mapa. Então acompanhe aqui comigo, ó. Essa distância entre estas duas localidades no mapa, quando foi medido com a régua, correspondem a 9 centímetros no mapa. Perceba que nós até agora vimos como utilizar com 1 centímetro, mas que aqui o problema quer saber 9 centímetros. Ele está te apresentando uma distância de 9 centímetros. Como que a gente vai chegar ao resultado que a gente precisa? Como que a gente vai descobrir a distância real entre esses pontos? Que é isso que ele quer saber, ó. Qual será a distância real entre essas localidades? Como que a gente vai descobrir isso? Aí a gente vai precisar usar esta fórmula que está aparecendo na sua tela. D minúsculo sobre D maiúsculo igual a 1 sobre E. Perceba, nossa, tá cheio de letras, professor, eu não estou entendendo nada. Tenha calma. Relembre que o D minúsculo significa a distância no mapa. E a distância no mapa nesse problema, nós temos, é de 9 centímetros. O D maiúsculo corresponde à distância real. Nós sabemos qual é a distância real nessa situação problema? Nós não sabemos. Nós queremos saber qual é a distância real. E aí nós temos a letra E, que é a escala do mapa sem o número 1. Então, qual é a escala do mapa que nós vimos? 1 para 7 milhões. Então, o que você tem que fazer? Você tem que, ao ler o problema, ao se deparar com a situação problema, você vai extrair as informações e vai colocá-las nesta fórmula aqui, a fim de possibilitar o entendimento da situação que está sendo proposta, do exercício e do desafio que está sendo proposto. E não é tão complicado assim. Pode ter certeza que não é complicado. Isso aqui são conceitos básicos da matemática. Olha aqui na tela o que apareceu aqui para você. O que nós já fizemos? Nós substituímos. Nós colocamos o D minúsculo, que eram 9 centímetros, nós colocamos aqui. O D maiúsculo nós não temos, ele continua como nossa incógnita. O E, que é a escala sem o número 1, ou seja, os 7 milhões. Aqui eles estão. O que vai acontecer agora? Acompanha na tela. Nós vamos ter que fazer a multiplicação cruzada, a popular regra de 3. Mas também é fundamental transformar centímetros em quilômetros.
Quantos zeros que eu falei para você que desaparecem quando nós transformamos centímetros em quilômetros? Quantos zeros que eu falei que desaparecem? 5 zeros. Por isso que eles estão aqui, ó, cortados, os 5 zeros, transformando centímetros em quilômetros. Ou seja, eu vou ficar com 70 quilômetros. E aí nós vamos fazer a multiplicação, 9 vezes 70, D vezes 1. E de repente aparece na tela o nosso quiz, que eu quero que você faça o seguinte, resolva esse problema agora. O tempo vai estar na tela para você.
Muito bem, chegou ao resultado aí do nosso problema proposto, que acabou virando nosso quiz? Conseguiu realizar os cálculos necessários para descobrir qual é a distância real em linha reta entre a cidade de Paranaguá e a cidade de Foz do Iguaçu no mapa cuja escala é de 1 para 7 milhões? Conseguiu chegar a tudo isso? Então aqui na tela vai aparecer para você a nossa resolução, ó. Lembrando que, com base naquelas incógnitas e na multiplicação cruzada, que é feita do 9 vezes os 7 milhões e o D vezes 1, nós vamos ter essa situação aqui, D igual a 630, o que corresponde a 630 quilômetros de distância real entre Curitiba e Foz do Iguaçu. Então é importante a gente ter esse conhecimento. E perceba que o que eu fiz aqui, ó? Eu transformei os 7 milhões de centímetros, que foram extraídos da escala, em 70 quilômetros. Logo, o resultado também aparece em 70 quilômetros. Caso você não tivesse transformado esse número, que estava em centímetros, em quilômetros, o seu resultado final seria apresentado também em centímetros. E aí, posteriormente, você teria que fazer a conversão, eliminando os 5 zeros. E essa interpretação cartográfica ela é importante para que nós possamos compreender melhor as relações existentes no espaço geográfico, que é o nosso objeto de estudo. Então é fundamental você ter a capacidade de olhar o mapa, compreender as informações nele contidas, para assim sendo interpretar a construção do espaço geográfico e as relações existentes naquele meio, que é exatamente o que eu coloco aqui, ó, a importância da escala cartográfica para a compreensão do espaço geográfico, não só da escala cartográfica, mas também de toda a cartografia, ciência esta responsável pela representação da superfície terrestre. E antes de concluirmos a nossa aula, quero perguntar para você o seguinte: já validou a sua presença no Google Classroom? Já realizou a atividade obrigatória? Ainda não fez? Então faça o seguinte, ao término dessa aula, vá lá, realize a atividade obrigatória, interaja com o seu professor pelo mural e valide a sua presença. E também participe das aulas ao vivo que estão sendo promovidas pela sua escola ou colégio com o seu professor ou sua professora, para que você tire dúvidas, interaja com eles e possa, assim, garantir o pleno aprendizado. Muito obrigado a cada um de vocês que estão acompanhando a nossa aula, a toda a equipe técnica envolvida, ao nosso intérprete de Libras, Val, que está aqui, um forte abraço a você, e a todo o pessoal que está nos bastidores e a você que está em casa. Forte abraço e até!